Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as orações condicionais em citações, especificamente a segunda condicional. Então, você sabe reconhecer frases na segunda condicional? Quando você lê numa letra de música, num texto, você consegue identificar que ali está uma segunda condicional? Então, primeiro vamos entender o que são orações condicionais. São frases que expressam a ideia de que algo já só aconteceu, acontece ou acontecerá sob uma determinada condição. Então, se algo acontecer, vir a se efetivar, nós teremos um resultado. E aí nós temos as orações condicionais. Lembrando que na maioria das vezes usa-se a palavra if, a palavra se, que expressa uma condição. Temos aqui a estrutura da second conditional. Como ela é estruturada? São orações formadas por duas, então elas são compostas, são duas orações. Uma delas vai ser a if clause, que é aquela que expressa a condição. E como ela é estruturada? Usando a palavrinha if, que significa se, junto com o verbo no passado simples. A outra oração é a main clause, a oração principal. É aquela que vai expressar o resultado dessa condição, se ela for efetivada. E nós usamos para formular essa outra parte da oração o verbo auxiliar would, could e might, mais o verbo principal. Como são verbos auxiliares, ele sempre vai precisar de um outro verbo junto com ele. Vamos analisar aqui a frase de exemplo. If I studied more, I would get better grades. Se eu estudasse mais, eu poderia ter melhores notas. Então, temos aqui if e o passado simples, a oração de resultado would e o verbo get. Never forget, nunca se esqueça. Usamos o were para todas as pessoas, não usamos o was no caso de orações condicionais, ok? Usamos o was para outras situações. Sempre que você for escrever uma oração na segunda condicional, para todas as pessoas nós vamos usar o were. Se invertermos a posição das orações, eliminamos a vírgula. Então a oração pode vir primeiro o resultado e depois a condição. Se eu fizer essa estrutura, eu preciso retirar a vírgula. I would sleep with the lights off at night if I weren't afraid. Eu poderia dormir com as luzes apagadas à noite se eu não tivesse medo. Temos um exemplo aqui de uma outra citação em que nós abreviamos o I would. Então, nós usamos I'd. Olha lá, if I were you, I'd rather be me. Se eu fosse você, eu preferiria ser eu. Então, nesse caso, nós usamos o I would abreviado, que lemos I'd, ok? Temos aqui uma outra citação de exemplo, né, que mostra que a segunda condicional apresenta situações possíveis ou pouco prováveis de acontecer no presente ou no futuro. Então, ela diz assim, ó, se eu fosse realmente ridiculamente rica, eu não compraria uma mansão, apenas compraria pequenos apartamentos em cada cidade que eu amo. Então, veja, é uma situação pouco provável de acontecer, né? E que aí fica ali o resultado, né? O que ela faria? Compraria não uma mansão, mas pequenos apartamentos em várias partes, em várias cidades que ela gosta, ok? Aqui temos então as referências. Nesse vídeo falamos sobre segunda condicional presente em algumas citações. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!